E no Arquivo Público de São Paulo, que completou 127 anos, é possível fazer uma viagem pela história. Registros de impostos para a coroa portuguesa, declarações de alforria e escrituras da Capitania de São Paulo. O acervo está disponível para consulta presencial e boa parte também pela internet. Este é o destaque da Janela Cultural da semana. O desejo de saber mais sobre a ditadura militar no Brasil levou Cleitiane a pesquisar online o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Você viu os documentos e aí, a partir disso, você faz uma análise. Mas é importante por isso. Precisamos ouvir os dois lados da história. O acervo físico fica neste prédio. O Arquivo Público do Estado de São Paulo, um dos maiores do país, é o guardião de mais de 400 anos de história. A gente costuma dizer que o arquivo tem um pé na história e um pé na gestão. O pé na história é justamente preservando esses documentos desde colônia, império, república até os dias de hoje. E o pé na gestão porque ele é um órgão normativo para o governo, né? Definindo cada documento que não nasce para ser histórico, né? O documento nasce para cumprir uma função, o boletim de ocorrência, um boletim de aluno, um contrato. Este é um dos setores mais importantes do Arquivo Público do Estado de São Paulo, o núcleo de conservação. É aqui que está agora, por exemplo, o documento mais antigo do acervo, o inventário do sapateiro Damião Simões, que morreu em 1578. O desafio é achar uma forma de preservar o documento fora do plástico, que pode acabar danificando o papel. É aqui que os técnicos forenses literalmente juntam os pedaços da história. Às vezes, é necessário lavar as páginas para retirar o excesso de ferro das tintas usadas na época. 5 conjuntos do acervo são considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A transcrição dos documentos é feita por funcionários especializados, os paleógrafos. Até hoje você faz uma transcrição integral desses documentos para documentos jurídicos, para provar posse, para servir de provas em disputas. Graças a esse esforço, milhões de documentos que preservam a nossa memória estão a salvo. No primeiro contato que eu tive com o acervo digital, você consegue já achar alguns documentos básicos que vão te nortear a pesquisa. Alguns deles só existem fisicamente, então você tem que vir aqui, mas o pessoal tem bastante conhecimento e ajuda a conduzir a pesquisa. Referência no atendimento de urgência, o Hospital João 23 em Belo Horizonte chega a atender 16 mil casos de intoxicação por ano. Por conta dessa demanda, foi montada uma central de atendimento para orientar em relação aos primeiros socorros. O serviço é prestado presencialmente e via telefone 24 horas por dia. Esse serviço é voltado principalmente para as crianças. Nesta época de férias, elas estão em casa e são elas as principais vítimas de intoxicações. Então, fiquei dirigindo. Tânia viveu momentos de desespero quando a filha de 5 anos ingeriu as folhinhas de uma planta tóxica. Estava no jardim brincando com ela e num minuto assim, de distração ela pegou um pedacinho de uma folha e colocou na boca de uma planta ornamental. E começou a gritar, a língua dela foi inchando, ela babando, eu fiquei desesperada. Sem conseguir orientação de imediato, ela levou a pequena Patrícia para o hospital, já que o caso era grave. Saber o nome da planta ajudou a equipe médica a salvar a vida da criança. Quando eu cheguei no hospital, eu já falei com a médica, olha, ela comeu isso, mostrei a foto, já dei tudo direitinho e adiantou bastante, o processo. O Hospital João 23 chega a atender a cada ano cerca de 16 mil casos de intoxicação e acidentes por animais peçonhentos. E o que muita gente não sabe é que o atendimento também pode ser feito pelo telefone, com importantes orientações de primeiros socorros. Do outro lado da linha está uma mãe que errou na dosagem recomendada pelo médico para a filha de um analgésico bastante comum, o paracetamol. Essas são as recomendações, Ana. Não provocar vômito no Matheus e não dar nada para ele tomar por enquanto, tá bom? No setor de toxicologia trabalham 18 médicos e residentes. No serviço telefônico, que também funciona 24 horas,
as ligações não param. A gente tem casos de intoxicação, mesmo as pessoas ligando de casa, que cometeram algum erro com a medicação, que estão com alguma dúvida. E a gente tem os casos que as outras equipes de outros hospitais ligam para a gente para orientação de como melhor atender o paciente. Temos também os casos de animais peçonhentos, picados, por exemplo, de cobra, de escorpião, de qualquer animal que possa ter algum tipo de veneno. E a gente acompanha esses casos, a gente continua acompanhando o caso, se for um caso mais grave, para manter a orientação para o pessoal, mesmo depois da primeira ligação. O médico, chefe do setor de toxicologia do João 23, dá mais dicas de como os pais devem proceder em casos de intoxicação. Aproximadamente 1/3 dos nossos atendimentos são na faixa etária pediátrica. E isso acontece especialmente com crianças menores, que ainda não leem e acessam produtos, às vezes, muito tóxicos em casa. Quando isso acontece, é importante manter a calma, acalmar a criança, não dar nenhuma substância para ingerir. É muito comum as pessoas darem leite, achando que isso vai trazer benefício. E, pelo contrário, isso pode trazer prejuízo. Então, não administrar nada para a criança e procurar o atendimento de urgência mais próximo. E chegou a hora de ficar por dentro dos destaques do portal MB News. Quem traz os detalhes pra gente é a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo. Bom dia, Lília. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. E cresce a preocupação dos industriais com o baixo consumo. O baixo consumo, o excesso de estoques e a difícil situação financeira das empresas atrapalham a retomada das atividades industriais. A preocupação dos empresários com a falta de demanda não para de crescer e é o segundo principal obstáculo da indústria, atrás apenas da elevada carga tributária. E agora vamos falar de meio ambiente. O bairro Alto da Colina, aqui em Paracatu, é o próximo a receber o programa de doação de mudas itinerante da mineradora da cidade. Na próxima sexta-feira, dia 26 de julho, a partir das 9h30. A comunidade terá acesso a cerca de 600 mudas de plantas típicas do Cerrado. Tudo de graça na quadra de esportes do bairro. E agora tem polêmica na política. Um projeto de lei protocolado na Câmara e apoiado por deputados de 10 partidos prevê um esvaziamento nas funções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A ideia é permitir a entrada dos remédios no país sem precisar passar pelo crivo do órgão de controle, hoje uma das suas principais atribuições. E olha só, esperada por muita gente, a liberação do FGTS pode atingir o financiamento voltado para a compra da casa própria de menor padrão. O setor imobiliário vê com preocupação o anúncio feito pelo governo sobre a liberação de até 35% das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. A medida visa estimular o reaquecimento da economia, mas pode prejudicar o setor imobiliário. E agora, um dado preocupante. O número de cidades mineiras em situação de emergência devido à falta de chuvas entre janeiro e julho deste ano é de 110% maior que o mesmo período de 2018. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 177 cidades já haviam decretado emergência até o último domingo. E para estas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Amanhã estarei de volta com vocês com mais notícias. Bom dia.